Então, pessoal, continuando, a acreditação, ela tem e passa por nivelamentos, né? Então, a gente tem o nível 1 da acreditação, que é a acreditação da estrutura, então, que preza pelo gerenciamento dos riscos, né? Então, processos ou atividades que visem a gestão de risco e a segurança do paciente. O nível 2, quando ele supera o nível 1 e também já atende aos requisitos do gerenciamento dos processos e rotinas e procedimentos, a utilização do método de qualidade e as ferramentas da qualidade. Então, todas aquelas ferramentas que a gente aprendeu, que daqui a pouquinho eu vou citar novamente. E o nível 3, que já é quando a empresa trabalha com a balança de scorecard, que são um alinhamento, né, do visão, missão, valores, com todos as inovações e todos os processos e procedimentos da empresa, com o apoio dos indicadores, né, e a visão de melhoria contínua, a interação com o cliente, a geração valor, de valor positivo para a empresa. Então, esse é um outro nível de acreditação. Aqui estão as ferramentas da qualidade. Nós já tivemos 2 aulas, essa seria uma revisão, uma terceira vez que a gente está falando dessas ferramentas. A gente não, dessa vez, a gente não vai falar de todas elas, mas para vocês entenderem uma das instituições aqui que eu peguei como exemplo, trabalha com o diagrama de Pareto, o diagrama de Chikawa, o 5W2H, o ciclo PDCA e a ferramenta FMEA, que é o File Mode and Effect Analysis. Então, como é que funciona? O diagrama de Pareto é um gráfico de barras que ele traz todas as questões relativas a eventos que acontecem e as causas. O diagrama de Pareto é um diagrama que permite rastrear causa e consequência de todas as ações, os eventos, incidentes que acontecem na instituição. O 5W 2H é uma ferramenta que permite o detalhamento de um plano de ação. O ciclo PDCA é uma ferramenta que permite implementar, checar e agir com relação ao plano de ação. E a ferramenta FMA, ela vai analisar as causas e os efeitos por meio de ações e de indicadores. Tá? Então, aqui coloquei mais uma frase do Ishikawa. Os funcionários têm a responsabilidade de influenciar os seus líderes a adotar abordagens e técnicas mais adequadas de qualidade. Na nossa área, muitas vezes, quem convive mais com o paciente são os técnicos e auxiliares, então eles são profissionais que trazem um aporte muito fidedigno com relação à qualidade da assistência que é prestada, e nós precisamos valorizar esse feedback. Ele é tão importante quanto o próprio indicador, né? Então, vamos buscar essa informação e valorizar essa informação de quem está lá na linha de frente. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo aí do uso da própria ferramenta, e eu vou explicar para vocês, dando o exemplo de uma instituição aí que trabalha com essas ferramentas que estão citadas na tela. Então, assim, a primeira coisa que a instituição faz é um mapeamento via indicador. Por meio do indicador, ela consegue avaliar como estão sendo feitos os processos de assistência, de administração, enfim, todos os processos que acontecem na instituição. Vamos focar processos relativos à assistência de enfermagem e vamos pensar lá o que o indicador está trazendo. Então, mensalmente, ou até numa frequência até maior, esses indicadores vão pontuando o que está acontecendo na instituição, em termos, por exemplo, de dor, de lesão por pressão, de flebite, extubação, dermatite, queda. E aí esse indicador ele vai te trazendo a possibilidade de transformar esse dado em um diagrama de Pareto, por exemplo, que vai ser muito fácil por meio desse gráfico de barras verificar com relação a a a longitudinalidade deste dado, né? Ou seja, quantas quedas que tivemos em janeiro,
quantas em fevereiro, quantas em março, quanto que foi o índice de infecção, quantas extubações aconteceram em janeiro, em fevereiro. Então você consegue observar longitudinalmente como que esse indicador evoluiu. Né? Então, vamos supor que você está trabalhando com queda e você percebeu que em janeiro você teve lá 2 quedas. Em fevereiro, 4 quedas. Em março, 6 quedas. Opa, está acontecendo um aumento. Então, o próprio diagrama de Pareto, ele consegue mostrar e identificar e sinalizar que você tem um problema e que precisa ser resolvido. Num passo seguinte, a gente usa a ferramenta de Chikawa para poder entender por que essas quedas estão acontecendo. Então, a partir dessa ferramenta, a gente vai analisar as questões profissionais, de manutenção, de equipamento, de ambiente. Vamos analisar por que esse incidente está acontecendo, colhendo informações nesses 4 ou 6, depende aí do diagrama de Pareto que a instituição usa, mas vamos trabalhar com esses 4 indicadores do diagrama de Chikawa para poder entender o que está acontecendo. Então, vamos lá sondar. Tem algum problema relativo a profissionais? Olha, nós estamos com dimensionamento inferior ao que deveria ter, ou estamos percebendo que os profissionais não estão dando conta do trabalho. Né? Com relação ao ambiente, olha, o ambiente, ok, temos a luz indireta, temos leitos, enfim, temos todas as condições relativas ao ambiente. E o equipamento? O equipamento está funcionando adequadamente. As grades funcionam, a trava da cama funciona, a cama está baixando e elevando, o paciente está sendo mantido com acompanhante quando é idoso, ok. E a manutenção? Olha, a manutenção ela acontece de forma preventiva. Bom, então quando a gente olha essa situação, o que a gente percebe? Que o nosso problema, né, e isso é muito possível a partir do diagrama de Chikawa, que o nosso problema é relativo a profissionais e dimensionamento. Tá? E aí, o que eu devo fazer com relação a isso? Bom, vamos lá para a ferramenta 5W2H. E aí a gente vai pensar como resolver esse problema. Né? Primeiramente, eu tenho que conhecer. Eu sei que eu tenho uma legislação que me dá o subsídio para que eu possa conferir a quantidade de profissionais a partir do cálculo de dimensionamento. Eu vou lá fazer isso e vou comparar com quantos profissionais eu tenho. E aí, observando que eu tenho um número inferior de profissionais, eu vou lá na minha ferramenta 5W2H e faço uma proposta aí, que aí vai ficar por conta de vocês, porque é a tarefa avaliativa de vocês. E aí, na ferramenta 5W2H, eu vou perguntar o que fazer, como fazer, por que fazer, quanto vai custar, né? Então, tem que responder a todas aquelas questões, porque a ferramenta 5W2H é uma ferramenta que permite ao profissional que está utilizando essa ferramenta a detalhar um plano de ação. Detalhado esse plano de ação, verifica-se a possibilidade, né, de dele ser realmente viável, ou seja, dele ser aprovado e dele conversar com a filosofia da instituição e estar dentro das questões, atender questões éticas e legais, né, da instituição e sociais, né, políticos, sociais e econômicas da própria instituição. Feito isso, é o momento de implementar e de observar se esse plano requer ajustes, né? A gente já está na ferramenta PDCA aí, plano, implementação, os ajustes e a avaliação após ajuste para ver a eficácia daquele plano que você instituiu. E aí a ferramenta a FMA que vai fazer toda essa monitorização desse novo procedimento. Então a gente trabalha aí com essas ferramentas como suporte para concretizar as ações de qualidade em saúde. Tá? Aqui a gente tem como subsídio, né, os protocolos, os indicadores e a própria auditoria para averiguar tudo que está acontecendo. Bom, mais uma vez eu falo dos indicadores como ferramentas fundamentais para a tomada de decisão e a auditoria como uma ferramenta fundamental para que você possa avaliar cada uma dessas ferramentas e cada uma das etapas. Né? Auditoria e avaliação sistemática e informal das atividades, né? E geralmente a gente tem lá
profissionais de fora e de dentro fazendo esse procedimento. Auditoria em enfermagem é uma avaliação sistemática da qualidade da assistência de enfermagem. Nós temos, inclusive, a auditoria de educação permanente para avaliar e comparar o padrão com aquilo que de fato está sendo feito. Tá? Então, a gente compara sempre a assistência prestada com o padrão. O objetivo da auditoria é identificar as deficiências, mas não com o intuito de punir, né? O intuito é de aperfeiçoar. Por isso que é importante ter a cultura da qualidade instituída na empresa, né? Para que o profissional se sinta à vontade para expor as suas fragilidades e ter a possibilidade de sofrer um processo de aperfeiçoamento. Tá? Outra questão importante da auditoria é fornecer dado para treinamento e desenvolvimento das pessoas. Outra questão importante é para melhorar a performance dos processos e procedimentos. Também é importante para alcançar os objetivos e para estabelecer novos indicadores. O processo de auditoria ele passa por requisitos, é importante que faça parte da filosofia da instituição, que se tenha padrões de qualidade, que se tenha recursos humanos para trabalhar com a auditoria. A auditoria pode ser retrospectiva, que a gente faz depois que o paciente saiu de alta, e aí o que não é tão legal desse tipo de auditoria é que a gente não pode instituir mudanças para aquilo que está sendo feito no momento, só para aquilo que já foi feito. Então, quem vai conseguir perceber o benefício desse tipo de auditoria é quem ainda vai passar pelo procedimento. Né? E aí tem a auditoria operacional ou concorrente, que é aquela que faz no momento que o paciente está internado e aí pode mudar as ações e prevenir os incidentes. Ela é classificada com relação à forma de intervenção, pode ser interna ou externa, então você pode ter auditores dentro da sua instituição. Geralmente os serviços de auditoria de educação permanente têm auditores de educação permanente para fazer isso, e tem auditores externos de empresas de acreditação ou de empresas de convênios para fazer esse tipo de auditoria. Ela pode ser contínua ou periódica, que quando ela acontece corriqueiramente, então geralmente 30%, minimamente, né? 30% dos prontuários precisam ser auditados, são requisito, né, de qualidade do serviço de auditoria. E ela pode ser periódica também quando acontece aí um aumento de um determinado evento e você institui uma auditoria para aquele evento para acompanhá-lo mais de perto. Pode ser normal, específica, pode ser para todos os procedimentos, ou pode focar um determinado procedimento, pode ser total, parcial, pegar uma unidade, várias unidades. Então, essas são as questões. Para você ter um serviço de auditoria de qualidade, precisa ter enfermeiros experientes e qualificados, precisa ter ferramenta de avaliação, equipamento, precisa ter uma sala para se fazer reuniões, precisa ter parceria com a educação permanente. Essa parceria não é só, temos parceria, não, precisa trabalhar mesmo em sintonia, não pode ser só no papel, tem que funcionar. Né? E até fazer parte da própria cultura da organização. Aqui eu estou mostrando para vocês uma ferramenta de tecnologia de informação e comunicação que se chama Gaudi, é um gerenciador de auditoria. Ele possibilita a criação de planos de auditoria, ele registra a não conformidade, traz a não conformidade, né, para o auditor, ele permite que sejam feitas ações corretivas, registra relatórios de auditoria e emite relatórios. Então é muito legal porque ele associa padrões de atendimento, de procedimentos, de processos, e fazendo essa associação ele consegue tirar mais indicadores e fazer uma leitura, né, do quanto essa assistência está atendendo aos requisitos de qualidade. Então, uma ferramenta mais para vocês conhecerem, tá? Bom, com relação às considerações finais, gente, é importante que nós, profissionais de saúde, saibamos manejar ferramentas de qualidade, que a gente saiba manejar indicadores e tomar decisões a partir desses indicadores. E nós precisamos entender que esses indicadores, eles são fundamentais para que a assistência de enfermagem e de saúde seja prestada com qualidade e segurança. Eu coloquei uma frase final
Eu acho que a gente tende a ter o desejo de que isso seja atendido, então, no futuro próximo, o pessoal da saúde em geral, de enfermagem em particular, encarará a avaliação qualitativa dos cuidados de saúde simultaneamente como uma obrigação pessoal, em face de um benefício e como meio de descobrir e dar a conhecer seu próprio papel na equipe de saúde e na sociedade. Pessoal, muito obrigada e agora vamos tentar resolver aí a proposta que vocês têm com relação à tarefa da semana. Boa sorte!